Olá, nessa videoaula a gente vai fazer um pequeno exercício aqui para começar a nos habituarmos com as questões de conversão de unidades e de uso de unidades nas nossas contas, nos nossos cálculos. Para isso nós tomamos aqui um exemplo de uma tarefa muito comum no laboratório de química, que é a calibração de um instrumento volumétrico. Medir volume é muito importante no laboratório de química e a gente tem diversos instrumentos para isso. Um deles é uma pipeta volumétrica, que tem mais ou menos esse formato aqui. É um tubo de vidro comprido que tem um bulbo mais alargado no meio dele e mais acima do bulbo ele tem um risquinho indicando a marca onde você completa o volume da pipeta. Nesse caso aqui, a pipeta é de 5 ml, né, com um erro de mais ou menos 0,015, conforme está indicado, né, aqui na própria especificação da pipeta. Então você, com um pipetador, você suga o volume aqui para dentro da pipeta e depois escoa esse volume onde deseja ele. Acontece que essa calibração da pipeta, né, depende da temperatura, depende, né, com o uso da pipeta, o vidro pode se desgastar ou pode se dilatar, enfim. Então você precisa calibrar a pipeta quando vai usar, se você não tem certeza de que ela está medindo esse volume precisamente, aí no caso de 5 ml. E você faz isso comumente pesando, né, a massa de água que é escoada da pipeta. Né? Então você, na verdade, está usando uma balança, né, que é um instrumento de medida de massa, para calibrar o volume da pipeta. Isso você faz porque, em geral, o erro cometido para medir uma massa, né, na balança eletrônica, se você tem uma boa balança analítica de 4 casas, ele é menor do que o erro cometido para medir volumes, né? Um instrumento de vidro aí que se deteriora mais facilmente. Então você usa, né, a massa, né, a balança, para calibrar o instrumento de volume. E aí é lógico que você precisa converter a massa de água que você mediu na balança em volume, né, utilizando então o valor da densidade da água. Né? Você precisa tomar cuidado que a densidade da água, ela depende, né, como de qualquer líquido, depende da temperatura. Então você precisa, né, realizar esse experimento numa temperatura controlada e utilizar o valor da água na temperatura, da densidade da água na temperatura correspondente. Então o exercício simula aqui um cálculo da calibração de uma pipeta volumétrica. Então a pergunta é: para calibrar uma pipeta volumétrica de 5 ml, um estudante pesou o volume de água escoado da pipeta e, a partir da densidade da água, calculou o volume da pipeta. Se a massa da água escoada foi de 5,020 gramas e a densidade da água na temperatura do experimento é 998,3 kg por metro cúbico, qual o volume calibrado da pipeta e qual o erro percentual do instrumento? Então nós vamos fazer essa conta para exemplificar aí um problema comum no laboratório de química. Então nós pegamos, enchemos a pipeta até completar o seu volume e escoamos esse volume numa balança, onde já tem um recipiente ali previamente tarado, né, previamente zerado o peso dele, e eu vou escoar o volume todo de água dentro dessa pipeta naquela balança. Então eu vou poder medir a massa dessa água que estava contida na pipeta. Né? E a medição foi 5,020 gramas. Né? Então eu, portanto, usei uma balança semianalítica, uma balança de 3 casas. Tá? Então agora eu quero converter essas 5,020 gramas de água em volume de água, em ml, né? Porque eu quero comparar com os 5 ml da pipeta. Então eu preciso da densidade da água em gramas por ml. Mas eu fui numa tabela de densidade por temperatura, olhei a temperatura do laboratório e encontrei a densidade de 998,3 kg por metro cúbico. E eu preciso então transformar esta
este número, esta densidade em quilograma por metro cúbico, em gramas por ml, para depois poder calcular o volume dessa massa aqui em ml. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, considera primeiro, né, a densidade, que eu vou representar por ρ, igual 998,3 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, aqui eu vou multiplicar pelo meu fator de conversão, conforme já conversamos, né, onde aparece, né, eu quero eliminar este quilograma e aparecer gramas. Né? Então, eu quero uma coisa que seja grama por quilogramas. Então, eu sei que 1 quilograma tem 10 a terceira grama. Né? Agora eu estou representando o 1000 aqui já como 10 a terceira, usando aí as minhas potências de 10. Tá? E agora eu quero desaparecer com o metro cúbico e fazer aparecer o ml. Né? Então, eu quero transformar de metro cúbico para ml. Tá? Então, aqui talvez seja mais difícil de lembrar, né, quantos ml corresponde a 1 metro cúbico. Mas você pode recuperar isso lembrando, né, eu sempre lembro da seguinte regrinha prática. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Tá? E 1 centímetro, um metro é igual a 100 centímetros, né? 10 ao quadrado centímetros. Essas são duas regrinhas bem fáceis de serem lembradas. Né? Então agora eu pego essa última regrinha e elevo ao cubo os dois lados da equação aqui. Então eu fico com 1 metro cúbico, né? Porque 1 elevado ao cubo é 1, e metro elevado ao cubo é metro cúbico. É igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Né? Certo? Porque 10 ao quadrado elevado ao cubo é 10 a sexta, porque eu multiplico 2 vezes o 3, né? 10 ao quadrado elevado ao cubo fica 10 a sexta. E centímetro elevado ao cubo é centímetro cúbico. Então eu tenho que 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetro cúbico, que vai ser igual, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml, então usando a outra regrinha, isso vai ser igual a 10 a sexta ml. Então eu posso pôr simplesmente que 1 metro cúbico é 10 a sexta ml. Então agora eu consegui cancelar o quilograma com o quilograma e o metro cúbico com o metro cúbico e ficar com a unidade que eu quero, grama por ml. Tá? Então isso aqui vai ficar 998,3 vezes 10 a terceira dividido por 10 a sexta. Então esses expoentes aqui eu também posso, né, cancelar 10 a terceira aqui dividido por 10 a sexta vai ficar 10 a menos 10 a terceira aqui, né? Porque o 6 eu fiz menos 3 lá, sobrou 10 a terceira aqui. Então eu tenho 998,3 dividido por 10 a terceira, ou seja, dividido por 1000. Então o resultado final vai ficar 0,983 gramas vezes ml a menos 1, né? Ou grama por ml, ou seja, eu simplesmente dividi este número por 1000, ficou 0,9983 grama por ml. Essa é a densidade da água na temperatura do laboratório. Com esse valor, agora eu posso calcular a massa, o volume de água que corresponde a essa massa que eu medi ali. Então, eu vou recuperar a formulazinha aqui da densidade. A densidade é massa sobre volume. Então eu vou transformar essa fórmula para deixar o volume, que é que eu quero calcular, isolado. Então volume é igual a massa sobre a densidade. E agora eu vou substituir os meus números na fórmula, colocando junto as unidades. Esse é um excelente conselho para você seguir. Sempre que você for fazer uma continha, né, coloque as unidades junto. Aí você vai ver se as unidades se cancelam e a unidade que sobra é o que você realmente queria. Né? Assim você já vai conferindo se está fazendo tudo certo. Então a massa que eu medi de água é 5,1
5,020 gramas, dividido pela densidade da água, que a gente acabou de transformar ali, 0,09983 gramas vezes ml a menos 1. Tá? Então você vê que a grama vai cancelar com grama e o ml a menos 1 vai passar para cima como ml. Então o resultado final vai me dar em ml, que é o que eu quero. Então agora só falta fazer a conta. Né? Então, vou fazer aqui na minha calculadora do celular aqui a conta. 5,020 dividido por 0,9983. Isso me dá um valor de 5,2854853 ml. Escrevi aqui todos os dígitos que a minha calculadora forneceu, né, quando eu fiz essa conta. Mas se você pensar, não é muito lógico escrever todos esses dígitos, porque eu conheço a massa só até a terceira casa. Né? Então, escrever todos esses dígitos não é correto. Né? É isso que a gente chama de algarismos significativos. Então, mais adiante, a gente vai aprender algumas regrinhas para sempre expressar os números, né, com o número de algarismos significativos correto. No caso aqui, eu vou arredondar para 3 casas decimais, então o valor vai ficar 5,029 ml. Tá? Ficou 29, porque o que eu desprezei aqui é maior que 5, né? 5,4853. Então, eu arredondei para o próximo algarismo, que era 8,9. Então, ficou 5,029 ml, o meu volume calibrado dessa pipeta que tem volume nominal de 5. Então eu posso calcular agora o erro da pipeta. Né? O erro da pipeta é o 5,029 menos o 5. Né? Então é 0,029 ou 0,3, se você quiser, ml de erro. Então veja que no nominal aqui ela estava admitindo um erro de mais ou menos 0,015 e eu já estou tendo um erro aqui de 0,029, né? O que já é um errinho maior, né, do que o erro fornecido pelo fabricante. Então, de alguma maneira, essa pipeta já está, né, de certa forma deteriorada. Né? Claro que ainda é um erro relativamente aceitável. Então, para isso, a gente vai calcular o erro percentual. Né? O erro percentual é o erro 0,029 ml dividido pelo volume nominal da pipeta, que é 5 ml, vezes 100. Né? Por isso que é percentual. Então, esse número de erro percentual, né, as unidades vão se cancelar e ele não tem unidade. Então, eu vou fazer a continha aqui na minha calculadora. 0,029 dividido por 5 vezes 100. O erro percentual dessa pipeta é 0,58%. Então, não é um erro percentual tão grande, né? Eu ainda aceitaria essa pipeta para fazer trabalhos no laboratório, né? Apesar de que ela já não está com o erro fornecido pelo fabricante, está um pouquinho mais elevado, mas percentualmente falando, ainda um erro de 0,5% ainda é aceitável. Tá? Então, nesse exercício, a gente trabalhou com a conversão das unidades e com o fato de utilizar sempre as unidades na hora de realizar as contas, para você ir cancelando as unidades e ver se o resultado chegou na unidade que você queria. Esse é um bom procedimento. Se você aprender a fazer sempre assim, né, treinando com bastante calma, você vai ter um índice de acerto maior aí nas suas contas. Ok? Então, isso encerra essa nossa videoaula. Até a próxima.